comigo, músico! Eu sou a Ana Ju e esse aqui é mais um episódio do Qualquer Um Pode Tocar. Se você quer começar a tocar violão ou já tentou, tem um instrumento, mas acha que seria melhor trocar de instrumento, não sabe muito por onde seguir para poder fazer essa escolha ou tá com algumas dúvidas relacionadas ao instrumento, esse vídeo aqui é para você. Eu trouxe hoje algumas dúvidas e dicas para você que quer escolher um novo instrumento. Primeira dúvida logo de cara: aço ou nylon? Quem vai pegar o primeiro violão e tá começando a tocar não tá muito preocupado com a sonoridade que o instrumento vai fazer. Mas se você tá procurando trocar de instrumento, talvez a sonoridade seja algo que você vai querer prestar mais atenção. O violão de nylon, ele tem um som mais leve, mais aveludado, puxa um pouco mais pro acústico. Já o violão de aço tem um som mais forte, mais presente, mais cheio, pela maioria ser elétrico, né? Já tem um som um pouco mais pesado, mais puxado ali para uma guitarra bem de longe. Então aqui vai um pouquinho para você perceber essa diferença de sonoridade de um pro outro. Sonoridade, a gente pode se voltar um pouquinho para os tipos de cordas. Para quem está começando, recomenda-se mais o uso de violões com corda de nylon, porque tocar violão machuca um pouco a pontinha dos dedos, tá? Com o tempo, você vai criando o calinho, essa parte do dedo aqui vai ficando um pouquinho mais dura e vai machucando menos. É importante lembrar que apertar as cordas é uma questão de jeito, tá? Não é força. Vai com calma, tem o ponto ali certinho.
bem aqui na pontinha do dedo. Não precisa se matar de força para poder apertar, senão você vai acabar machucando sua mão ainda mais. A corda de nylon vai ferir menos a sua mão, mas se for o caso de você começar em um violão de nylon, depois mais pra frente trocar para um violão de aço, você vai sentir tudo de novo, tá? Vai machucar suas mãos tudo de novo, é uma porcaria. Então pensa um pouquinho em por que você quer aprender a tocar. É um hobby? Você quer aprender a tocar pra você? Vai tocar pouco? Vai pro violão de nylon. Você tá sentindo que talvez queira uma coisa a mais? Quer criar uma banda? Quer aprender música de fato? Vai tocar em barzinho? Mexer mais com isso por mais tempo? Eu indicaria que você já começasse direto no violão de aço. A estrutura da parte de dentro de um violão de aço e um violão de nylon é completamente diferente. As cordas, quando você afina, né, elas vão fazendo uma pressão ali no corpo e no braço do violão, e as cordas de nylon fazem bem menos pressão, tensão, né, do que as cordas de aço fazem no instrumento. Até por esse motivo, você não pode trocar o tipo das cordas do seu violão, tá? Se você comprou um violão de nylon, não troca as cordas dele para aço. Isso vai trazer alguns problemas no seu instrumento ao longo do tempo. Ele pode empenar, pode soltar o braço, vai estragar ele. Até não acontece a mesma coisa se você comprar um violão de aço e trocar para as cordas de nylon, mas eu também não recomendo que você faça isso não, tá? Então use o tipo certo de corda para o violão que você comprou ou que você tem. Se é um instrumento que você já tem e ele tá sem corda, sei lá, e você não sabe, às vezes ele pode até estar com corda, tá? Mas você compra um instrumento que não é muito conhecido e eles colocam corda de aço no instrumento de nylon. Então, para você ter certeza, pega ali seu celular mesmo, coloca na parte de dentro do violão assim, ó, e tira uma foto ali da parte de dentro, você vai conseguir ver a estrutura. Essa é mais ou menos a estrutura de violão de aço para um violão de nylon. A que tiver aí mais próxima, você toma como partida para você escolher a corda que você vai colocar nele depois. Violão acústico ou elétrico, tá? A maioria dos violões de nylon é acústico. O que isso quer dizer? Que o som que eles emitem é unicamente a ressonância da própria caixa, do próprio corpo do violão. Quando eu toco uma corda, né, como que funciona um violão? Eu toco uma corda, a frequência que ela emite é amplificada pela caixa do meu violão, pelo corpo dele. Até porque se eu tirar esse pedaço do violão, ele não vai fazer som nenhum. Apesar de ter violão de nylon elétrico, é muito mais comum ver violão de aço elétrico. Os violões elétricos podem até não ter uma caixa acústica, que é aquele estilo de violão que é basicamente só o contorno do corpo, sabe? Não tem aquela parte concreta. Fica mais parecido com uma guitarra até. Para esse tipo de violão, você vai precisar de um cabo para poder ligar ele. Esse modelo que eu tenho aqui, a ligação é feita pela parte de baixo. Você vai precisar de um cabo P10 ou XLR para poder ligar ele numa caixa. Não significa que ele não funcione sem isso. E você também vai precisar de uma bateria de 9 volts, tá? Para poder fazer essa alimentação da parte elétrica dentro do violão, que inclusive também faz a alimentação dessa parte integrada do violão, que fica na parte de cima, onde costuma ter ali um afinador. Você pode ter uma pequena mesa de som para poder controlar médio, grave, agudo, e também pode, em algumas novas versões de instrumentos, colocar alguns efeitos já no próprio violão, sem precisar de pedal nem nada disso. Você pode colocar reverb, chorus, delay, já direto na parte elétrica que vem embutida dentro do violão. O que significa que você também vai precisar de uma caixa de som para poder usar ele plugado. Claro que ele funciona sem tudo isso, né? Afinal de contas, ele é um violão eletroacústico, você vai conseguir tocar ele sem plugar, mas ele te traz essa possibilidade. O que me leva de volta à primeira pergunta que eu fiz antes, né? Você vai tocar mais de hobby pra você? Você tá só querendo aprender um pouco mais? É melhor o acústico. Se você vai tocar em barzinho, quer utilizar em outras funções, é melhor ir no violão elétrico. Existem diversos tamanhos e modelos de violão, tá? Eu tenho aqui comigo esse violão da Michael, que foi o meu primeiro violão de quando eu era criança. Então, ele é bem pequenininho, eu acho ele super confortável de tocar, né, gente? Olha meu tamanho perto do tamanho do violão. Mas ele é bem pequenininho, tem o corpinho bem menorzinho, assim, a espessura dele é menorzinha, o tamanho do braço é menor, a largura do braço
é menor. Dependendo do que eu vou fazer, eu prefiro muito mais pegar esse aqui para tocar do que esse outro aqui que eu tenho aqui atrás. Visualmente, entre esses dois modelos de instrumento que eu tenho aqui, esse daqui já é menorzinho, acústico de nylon, esse daqui já é elétrico com cordas de aço. Além do tamanho de um pro outro aí, que dá pra ver um pouquinho, eles têm formatos completamente diferentes. Esse daqui já é mais simétrico, redondinho, bem pequenininho, fininho. Esse outro aqui, ó, já é bem maior o corpo, o tamanho do instrumento em si. A espessura deles, ó, esse aqui é bem mais largo. Esse da direita aqui, ele já é todo redondinho. Esse daqui, ó, já tem esse cortezinho aqui na lateral, que é o que a gente chama de cutaway. O cutaway serve pra gente conseguir alcançar com mais facilidade essas casas do violão que estão aqui, ó, mais próximo da boca. Outro corte que ainda pode aparecer no seu instrumento é essa parte aqui de trás, ó, não ser reta, né? O encaixe aqui dessa parte de cima com essa da frente ser num ângulo de 90. Pode ter um corte aqui ainda de 45. E isso vai servir para a hora que você apoiar o seu braço aqui no instrumento, ó, não machucar tanto, não ficar incomodando, né? Mas para você ter um apoio um pouquinho mais confortável quando você estiver tocando. Com relação a tamanhos de instrumentos, eu vou pegar aqui duas linhas da Michael para poder dar de exemplo, que é a linha Elegance e a linha Enigma, tá? Elas são formadas pelos tamanhos Travel, Mini Jumbo, Mini GS, Folk e Orquestra. É claro que cada formato do violão, né, ele ser menorzinho, ele ter essas diferenças na parte do corpo, interfere consideravelmente no timbre do seu instrumento. Só que, de novo, quem está começando não vai estar muito preocupado assim com o tipo de timbre que ele quer que ressoe. Então, nesse caso, eu sugiro que você vá pelo conforto. O que vai te deixar mais confortável de tocar? É um instrumento maior, mais parrudo, ou é ele menorzinho que vai te deixar mais confortável? Prefere com ou sem o cutaway, né? Às vezes quem está começando não vai utilizar muito as casas mais agudas. Então, talvez sem o cutaway para você já esteja de bom tamanho. Você vai levar ele para muitos lugares, talvez o instrumento grande não seja assim tão confortável, né? Em uma linha travel, mini jumbo ou mini JS seria um pouco melhor para você ficar carregando de um lugar para o outro. Se você tem a sua mão muito grande, talvez um violão muito pequenininho não seja confortável para você. Nós, mulheres, que temos a mão às vezes mais fininha, né, o dedo mais fininho, talvez seja um pouco desconfortável tocar num instrumento muito grande. E se você não estiver confortável com o instrumento que você está usando, você pode acabar desanimando de aprender a tocar. Se você tem a oportunidade de ir numa loja, eu recomendo que você faça, tá? Você vai poder chegar lá, vai poder testar vários tamanhos, várias marcas, vários modelos. Eles não vão achar ruim, não se preocupe. Ou se você já tem um amigo, um familiar que já toca, tá? A maioria dos músicos sempre tem mais de um instrumento, tá? Conversa com essa pessoa, pede ela para te mostrar, deixa você experimentar. Você vai conseguir ter mais ou menos uma noção do que você pode gostar mais. Eu sei que para quem vai pegar o primeiro violão, cada centavo pode contar bastante. Então, uma das minhas dicas é relacionado a marcas de instrumentos. Instrumentos que não têm marca definida podem ser o barato que sai caro, tá? Você pode pagar pouco no instrumento, mas que mais pra frente vai te trazer uma dor de cabeça. Ele pode não suportar a tensão, pode ter uma construção não muito boa, soltar o braço, empenar, pode estar com uma corda muito vagabunda e aí não vai ser legal, vai arrebentar, não vai ter uma sonoridade legal. Ele pode ter uma dificuldade de manter a afinação, então toda vez que você for pegar para tocar, não vai estar afinado, você vai ter que vai desafinar de uma música para outra, o que dá um pouquinho de desânimo, né, de aprender. Ele pode estar construído de uma forma completamente errada, o cálculo da escala, né, que é a distância, o tamanho de cada casa, tem um cálculo correto para poder chegar nesse tamanho, tá? Não é qualquer tamanho que você vai colocar lá, não. Então, essa construção pode estar errada, vai dar problema, você não vai conseguir tocar direito. As cordas podem estar alta demais, né? Essa distância do braço até as cordas do violão podem estar alta demais, e aí você pegou um instrumento que você não vai conseguir
fazer esse ajuste para poder arrumar esse problema. Então fuja de marcas muito desconhecidas, tá? Desconfie de valores muito baixos. O que nos leva a dicas de marcas e comparações de valores. Marcas como Michael, Janine, Strindberg, Yamaha são marcas conhecidas que já estão no mercado há mais tempo e você consegue achar instrumentos a partir de R$ 470 mais ou menos, apesar da Yamaha ter uns instrumentos com os precinhos bem salgados, tá? Mas você acha o instrumento mais barato. Fender, Epiphone, Tajima já são marcas com valores um pouquinho mais elevados, tá? Violões de nylon costumam ser mais baratos do que os violões de aço. As cordas de nylon são mais baratas do que as cordas de aço. A construção do instrumento é mais simples. Isso ajuda bastante no preço. Então, qual é o valor que você está disposto a pagar no instrumento? E aqui na descrição você também pode encontrar um item que vai te ajudar bastante para quem está começando a tocar violão, que é o meu e-book digital, qualquer um pode tocar, que é um e-book de R$5, gente, cincão. O que você compra hoje com cincão, tá? O e-book tem um pouco sobre especificações de cordas, tem um pouquinho de teoria musical, mas o que mais vai ajudar quem tá começando, o que contém nele, é o meu dicionário de acordes, tá? Tem mais de 150 acordes com as cifras e os desenhos lá, bonitinho, tudo explicativo. Para você que tá começando, já tem uma base de consulta, um ponto de partida, tá? Então vai te ajudar bastante. Link aqui na descrição se você quiser adquirir. Para tocar violão, você vai precisar utilizar as suas duas mãos de qualquer jeito, tá? Você precisa treinar e ter agilidade nas duas, evoluir a movimentação das duas. Se você é canhoto, não necessariamente você precisa comprar um violão específico para canhoto. Eles são fabricados em menor escala, o que pode afetar um pouco o preço, eles podem ser mais caros, mas aí vem de você. Se você acha que isso vai de fato te ajudar a melhorar, você pode escolher se você vai ou não para um violão de canhoto. Eles são diferentes, mas na pior das hipóteses, você pode inverter as cordas de um violão de destro também e fazer ele ficar para canhoto. Só toma cuidado porque violões como esse daqui, ó, que tem o cutaway, né? Se você inverter ele, você vai perder a funcionalidade do cutaway, porque, ó, a hora que você gira, o cutaway passa a ficar para cima, então você vai perder essa sensibilidade aqui nas casas mais agudas. Então, presta atenção em qual violão você vai fazer isso, mas se puder, evita, tá? Já olha de uma vez se você vai ficar com um violão para canhoto ou um violão de destro. A manutenção do seu instrumento é algo extremamente importante, tá? Mas que pode sair um pouquinho caro. Se você já tem um instrumento, pode ser que você precise levar ele numa loja especializada ou procurar direto os serviços de um luthier para ele poder fazer o ajuste do seu instrumento antes de você começar a tocar. Mas dependendo do que você vai fazer, pode ser que fique um pouquinho salgado, tá? Então avalia bastante, faz uns orçamentos antes de você sair mandando seu instrumento para um profissional. Esses meus mesmo, recentemente eu fiz um orçamento para poder estar mandando ele para um luthier. Esse aqui, ó, que já é bem mais antigo, né, de quando eu era criança, ele tá com o traste aqui em cima completamente quebrado, coitado, tá precisando de uma boa regulagem. A troca do traste por um traste de plástico tava saindo em torno de R$5 mais ou menos, mais a mão de obra do luthier que ia fazer isso pra mim. Mas se eu quisesse fazer essa troca aqui, ó, pra um de osso, aí já passaria para R$100, R$300 facilmente. Já esse outro que tá aqui comigo, ó, ele tá com uma falha na parte elétrica, que eu suspeito que pode ser um mau contato aqui na parte de baixo, tá? Por eu ter esquecido uma bateria dentro dele. Se for isso, é uns R$50, R$100 para poder ajustar mais ou menos. Mas se eu tiver que trocar a parte elétrica inteira desse instrumento, meu filho, aí já pode ser um serviço que chega ali a seus R$1.000, R$1.500 ou até R$2.000, dependendo de com quem que você for fazer. Sendo que, assim, às vezes esse valor pode ser maior até do que o valor de um novo instrumento, tá? Então, observe bastante se vale a pena mandar arrumar na sua atual situação, né? Se é um instrumento que você quer manter, se você precisa mandar ele arrumar agora, ou se às vezes é mais fácil você comprar um instrumento novo de uma vez logo de cara. E por último, mas não menos importante, eu queria trazer para vocês alguns
utensílios que podem auxiliar vocês durante o aprendizado. O primeiro item é um afinador. Você pode afinar o seu instrumento sem ele, mas para quem está começando é um pouquinho complicado afinar um instrumento de ouvido. Às vezes até eu acho chato pra caramba afinar de ouvido. Mas você pode comprar um afinador. Tem vários modelos, você pode achar de 40 até 200 reais, se você quiser comprar eles assim. Ou você pode baixar um aplicativo no seu celular de afinador para violão, né? Que aí você não gasta nada com isso e tem ali sempre na palma da sua mão, sempre que você precisar. Correia, tá? Elas estão ali para poder te auxiliar a carregar seu instrumento, não segurar pela correia e sair carregando, levando seu instrumento para qualquer lugar. Não, para você colocar no seu corpo para te auxiliar, mesmo tocando sentada, tá? Mas principalmente tocando em pé. Eu acho tocar em pé muito mais difícil do que tocar sentado para quem tá começando, mas é um item indispensável que você acha aí a partir de 20 reais, tá? Se for um instrumento mais levinho, talvez você não tenha tanto problema, mas se for um instrumento maior, igual esse que eu tenho aqui, um folk, uma orquestra, pode ser bem mais pesado, então a alça vai te auxiliar bastante a segurar o instrumento. Eu tenho uma da baço, que é essa aí que tá aparecendo pra vocês. Eu utilizo ela na guitarra. Já a do violão, nem marca tem, entendeu? Né? Qualquer uma. Ele era bem levinho, né? Que eu usava no outro violão. Então, é uma coisa que você pode gastar uma boa grana, mas você também pode comprar uma baratinha também que vai fazer o mesmo efeito. Mas, dependendo da correia, tá? Ela pode se soltar com o peso do instrumento. Então, observa o peso. Se for um instrumento mais leve, pode ser uma correia mais baratinha. Se for mais pesado, tipo a guitarra, que já é bem mais pesada, olha uma correia um pouco mais forte, porque se soltar, vai cair no chão e pode estragar o instrumento. Só presta atenção em mais um pontinho, porque pode ser que você tenha que instalar um pino de suporte no seu instrumento. Tem de diversos modelos, alguns você pode, nem precisa inserir o pino, né, na caixa, você pode prender ele pelo braço do violão mesmo, mas alguns instrumentos já vêm com pino, outros não, então se no seu não tiver, você vai ter que comprar esse pino separado e instalar ele com auxílio de furadeira e tal. É tipo um preguinho, né? Pra você colocar ele na lateral, pra você conseguir apoiar a correia para poder tocar. Capotraste, tá? Serve para você poder deixar o som do violão mais agudo. Na verdade, ele faz uma transposição ali, né? Como se você estivesse encurtando o braço do violão. Quanto mais você encurta, você deixa o som mais agudo. Mais pra frente você também vai aprender que ele pode ser uma mão na roda para quem vai fazer apresentações, que é para modular, fazer transposição de músicas, né, e facilitar um pouco na hora de tocar alguma sequência. De todos os itens aqui, eu digo que ele é o mais útil, tá? E ele é 20 reais, você pode encontrar aí a partir de 20 reais, é baratinho. Eu acho que é o que você mais vai usar dessa lista. Palheta é um item complicado, eu particularmente não gosto muito de utilizar, mas depende. Dedilhado na palheta é difícil, se você é iniciante no violão, não tenta ir para esse lado. Utiliza mais para poder fazer as batidas com a palheta. Pode ser que ele escorregue bastante da sua mão, tá? Porque você não tá acostumado a ficar com aquilo ali. É um pedacinho de plástico, pode ser emborrachado, mas a gente soa bastante quando tá tocando, então ela vai escorregar. Tem de diversos modelos, tamanhos, espessuras, né? Tem algumas aqui para poder mostrar e, por incrível que pareça, eu gosto de usar a mais vagabunda delas, a mais baratinha que eu tô utilizando, que é essa palheta aqui que vem com o kit de cordas da Rochinol. Vantagens de se usar a palheta. A primeira, eu deixo até a unha do meu dedo indicador um pouco maior para poder evitar isso, que é machucar o seu dedo enquanto você tá tocando. Se a sua unha tiver muito curta, né, você vai fazer uma música com uma batida ali mais rápida, ou, sei lá, sertanejo, que tem muita batida abafada, né, você, com a unha curta, pode acabar batendo muito as cordas, principalmente as de aço, né, as 3 primeiras no violão de nylon, ou todas, se você tiver um violão de aço elétrico, você pode bater as cordas bem aqui assim, ó, entre o encontro com a unha, com a pele, e machuca pra caramba, tá? Chega a sair sangue se você ficar
tocando repetidamente, batendo ali, vai sair sangue. A palheta vai dar uma margem maior para sua pele não ficar encostando nas cordas do violão. Segunda vantagem, há uma diferença sonora, tá? Entre você atacar as cordas com palheta e atacar com o violão, o som do instrumento é diferente. Meus queridos, no mais o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha te ajudado a escolher seu instrumento, a tirar algumas dúvidas frequentes de quem tá começando. E se eu fiz isso, se eu te ajudei de alguma forma, eu mereço o teu like, né? Então, deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. O QPT, como eu gosto de chamar carinhosamente, é um lugar focado para ajudar quem tá começando a tocar violão, quem quer aprender esse instrumento de fato, de forma descontraída e simples. Tira da sua cabeça de uma vez por todas que pra mexer com música tem que ter dom. Isso não existe, tá? Se você quer aprender se é algo que vai te deixar feliz, vai em frente e aprende esse instrumento de uma vez por todas, comigo, de preferência comigo. Se você ficou com alguma dúvida, tá? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder quem tiver com alguma dúvida e a gente se encontra no próximo vídeo do QPT.